Olá, bem-vindos à coletiva das Estatísticas Monetárias e de Crédito, com Renato Baldini, chefe adjunto do Departamento de Estatísticas do Banco Central, que fará uma apresentação e depois nós abriremos as perguntas. Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos. É um horário diferente aqui, a gente está acostumado a fazer isso pela manhã, mas vamos lá, vou passar aqui para vocês os principais resultados da referência ao mês de agosto, né, que foi o dado mais recente que nós temos. Só mudar minha tela aqui para parar de olhar de lado para vocês. Bom, assim fica melhor. Bom, então, em agosto, né, começando pela tabela 1 da nota, em agosto, o crédito ampliado ao setor não financeiro cresceu 1,4% e atingiu um saldo de 17,9 trilhões de reais. Esse valor corresponde a 158,1% do PIB. E entre os componentes do crédito ampliado, né, destacaram-se os títulos de dívida, cujo saldo cresceu 2,1% no mês. Depois, as captações no exterior, que correspondem à dívida externa, né, cresceram 0,8% no mês também, uma variação que foi igual à dos empréstimos e financiamentos do Sistema Financeiro Nacional, que também cresceram, então, 0,8% em agosto. Se considerarmos as variações em 12 meses, o crédito ampliado cresceu 15%, impulsionado principalmente pela dívida externa, teve um aumento nesse período aí de 18,6%. Depois, o saldo de títulos de dívida, uma variação parecida de 18,0%. E, em seguida, a carteira de empréstimos do Sistema Financeiro Nacional, que cresceu 9,8% nos últimos 12 meses. Ainda na tabela 1, né, um pouco mais, se deslocar um pouco mais à direita na tabela, a gente vê o crédito ampliado para as empresas, e ele atingiu, em agosto, 6,2 trilhões, correspondem a 54,8% do PIB. O crescimento no mês foi de 0,8%, e se destacaram também nesse segmento os títulos de dívida, cujo saldo cresceu 2,4% no mês. Se consideradas aí, então, as variações em 12 meses, né, a comparação interanual com agosto do ano passado, o crédito ampliado para as empresas cresceu 15,6%, e para essa variação contribuiu principalmente a expansão de 28,7% nos títulos de dívida. Por fim, mais à direita ainda, o crédito ampliado às famílias alcançou 4,1 trilhões, correspondentes a 35,9% do PIB, com elevações de 1% no mês, 1,0%, e de 11,6% em 12 meses. Passando para as tabelas 2 e 3, né, a gente começa a olhar as estatísticas de empréstimos e financiamentos do Sistema Financeiro Nacional, e nós vemos que o saldo total desses empréstimos e financiamentos dessas operações alcançou 6,1 trilhões. Peraí, está correto? Copiei coisa errada. 6,4 trilhões, perdão. Tinha que 6,1 trilhões em maio, nós não estamos em maio. Então, são 6,4 trilhões em agosto, com uma elevação mensal de 0,8%. Entre os segmentos componentes aí dos empréstimos do sistema financeiro, os saldos do crédito livre tiveram um crescimento de 0,7%, enquanto os de crédito direcionado, o crédito direcionado tem um crescimento de 1%, 1,0%. Se olharmos, é a mesma a segmentação na tabela 3, né, a tabela 3, o crédito está segmentado entre pessoas jurídicas e pessoas físicas, a gente vê, por coincidência, os mesmos números, né, o crédito para pessoas jurídicas cresceu 0,7%, e o crédito para pessoas físicas cresceu 1%, 1,0%, no mês de agosto.
Em 12 meses, né, o crédito total do sistema financeiro, então, cresceu 10,1%. Perdão. Ah, só um minuto, pessoal, desculpe. Eu vou ter que voltar a fita aqui um minutinho. O total, eu tinha mencionado que estava enganado o valor, mas o valor estava correto, era 6,1 trilhões o total de crédito do sistema financeiro, né, das operações do sistema financeiro nacional. O total de crédito era de 6,1 trilhões, passou um saldo de 6,1 trilhões agora em agosto, e com uma variação de 0,9% no mês, e eu estava agora dizendo que era 10,1% o crescimento em 12 meses. As demais informações estavam corretas, tá? As aberturas de pessoa física, pessoa jurídica e de crédito livre, que é crédito direcionado. Okay? Se eu tiver alguma dúvida, depois no final a gente pode repassar. Sim, bom, então eu ia comentar que esse crescimento de 10,1% no mês, perdão, em 12 meses, nos 12 meses até agosto, eles representam uma desaceleração em relação ao mês anterior, né? Em julho, o crescimento em 12 meses havia sido de 10,7%, e dessa forma foi interrompida uma sequência de aceleração que vinha sendo observada desde fevereiro deste ano. Então, de janeiro para fevereiro, mostrou uma aceleração e ele vinha nessa sequência se acelerando a cada mês, desde fevereiro até agora em julho. De julho para agosto, a gente teve uma desaceleração, crescimento de 10,7% em julho, diminuiu para 10,1% em agosto, sempre considerando variações, períodos de 12 meses. Tá? Então, é uma informação do resultado que nós temos agora de agosto. Isso não é certeza, não é indicação que nós teremos essa mesma sequência no mês que vem. Vamos aguardar para ver o que acontece. Considerando variações de 12 meses até agosto, no crédito para pessoas jurídicas, houve um crescimento de 8%, 8,0%. No crédito para pessoas físicas, 11,5% nos últimos 12 meses. Aí, né, as aberturas da tabela 2 de volta, o crédito livre cresceu 9,2% em 12 meses e o crédito direcionado 11,4% em 12 meses. Passando um pouco a comentar sobre as concessões de crédito, né, as novas operações, né, realizadas no mês. Olhando primeiro o saldo as concessões nominais, elas somaram 623,5 bilhões no mês de agosto. Para ver as variações mensais, a gente olha um pouco para as concessões analisadas, elas cresceram 1,0% em agosto, com um aumento de 1,3% nas operações para pessoas jurídicas e uma redução de 0,5% nas operações para pessoas físicas. Considerarmos as concessões acumuladas nos últimos 12 meses, comparativamente às concessões acumuladas nos 12 meses anteriores, aí a gente passa a olhar novamente as concessões nas séries nominais, no total houve um crescimento de 12,0% nessa variação, né, acumulada 12 meses contra 12 meses, com parciais, digamos, de 12%, 12,0% no crédito para pessoas jurídicas e 12,1% no crédito a pessoas físicas. Tudo bastante, esse crescimento do total está bem equilibrado entre pessoas físicas e pessoas jurídicas. Ainda nas tabelas de resumo, né, a gente olha um pouco a taxa média de juros das novas operações. A taxa média de juros das concessões, do total das concessões, diminuiu 0,1 ponto percentual no mês e diminuiu 2,8 pontos percentuais nos últimos 12 meses, situado-se em 27,7% ao ano. O comentário a fazer é que as taxas médias de juros se mantêm em trajetória de redução desde maio do ano passado, quando se situaram em 32,2%,
E essa taxa, agora em agosto, de 27,7%, é a mais baixa desde maio de 2022, quando havia se situado em 27,5%, 27,5%. Nas operações com pessoas físicas, a taxa, agora em agosto, se situou em 32,4%. Nesse segmento, a sequência de reduções também teve início em maio de 2023, quando a taxa média estava, então, em 38,0%. E a taxa agora de agosto é a mais baixa desde maio de 2022, quando ela havia sido de 32,0%. No crédito a pessoas jurídicas, né, a taxa média de juros foi de 18,5%, e nesse caso, mantida aí uma trajetória declinante, que vem desde janeiro de 2023, quando a taxa se situou em 22,0%. O spread geral das taxas de juros diminuiu 0,1 ponto percentual no mês, se situou em 18,5 pontos percentuais, e teve um recuo de 2,7 pontos percentuais nos últimos 12 meses. O spread recuou 0,1 ponto percentual também nos segmentos de pessoa física e de pessoa jurídica, todos geral, PJ, IPF, recuos de 0,1 ponto percentual no mês. No crédito livre, focando um pouco no crédito livre, a taxa média de juros permaneceu estável em 39,8%, com uma redução de 3,7 pontos percentuais em 12 meses. No crédito livre para pessoas jurídicas, a taxa se manteve estável no mês e baixou 1,5 ponto percentual em 12 meses, situando-se em 21,1%. Isso, crédito livre para pessoas jurídicas. No crédito livre, as operações com recursos livres para pessoas físicas, a taxa média foi de 51,9%, após recuos de 0,2 ponto percentual no mês e de 5,9 pontos percentuais em 12 meses. Por fim, né, o último indicador que a gente olha aqui nesses quadros de resumo é a inadimplência. A inadimplência no crédito total, a taxa de inadimplência se situou em 13,2%, se mantendo estável no mês, e mostrando um recuo de 0,3 ponto percentual em relação a 12 meses atrás, em relação a agosto do ano passado. No crédito livre, a taxa de inadimplência ficou em 4,4%, estável no mês, com uma diminuição de 0,5 ponto percentual nos últimos 12 meses. No crédito direcionado, houve um aumento de 0,1 ponto percentual no mês e um recuo de 0,1 ponto percentual em relação a agosto do ano passado. Mostra que, de forma geral, esse número tem apresentado uma relativa estabilidade. Né? A gente, então, passa a olhar um pouco agora as modalidades, né, entrando um pouco mais em detalhes sobre as modalidades de crédito, e começando, então, pela tabela 6, 6, isso, né, com crédito livre para pessoas jurídicas. O conjunto, né, das operações de crédito livre para pessoas jurídicas teve um aumento do saldo de 0,6% no mês e de 7,2% em 12 meses. Um comentário, talvez, a fazer em relação em termos gerais, para esse conjunto de modalidades, é que a gente tem visto, né, nos dados das operações para o Sistema Financeiro Nacional e no crédito ampliado para as empresas, que o mercado de capitais tem assumido cada vez mais um papel complementar ao crédito bancário nessas operações. Então, ou seja, as empresas estão passando a contar de uma forma crescente com essa opção de captar recursos por meio da emissão de títulos. Então, isso provavelmente explique um comportamento, digamos, menos acelerado, menos intenso, de crescimento das operações de recursos livres, por exemplo, para as empresas,
Isso mostra, isso talvez explique porque hoje a gente tem um volume de crédito a pessoas físicas maior do que o volume de crédito a pessoas jurídicas. Isso, em alguns anos, não muitos anos atrás, esses dois volumes eram muito próximos, eram muito mais próximos do que são hoje. E a inferência que se pode fazer é que uma parte desse crédito bancário, né, para as empresas passou a ser suprido pela emissão de títulos, ou seja, pelo mercado de capitais. Tá bom. Olhando por modalidades, a gente começa pelo desconto de duplicatas e recebíveis. O saldo dessa modalidade cresceu 1,3% no mês e 9,5% em 12 meses, alcançando aí um saldo de 170 bilhões. As taxas de juros da modalidade baixaram 0,3 ponto percentual no mês, para um patamar de 16,3%. E, em relação a 12 meses atrás, houve um recuo de 3,8 pontos percentuais. A inadimplência dessa modalidade se manteve estável em 0,6%, com uma redução de 3,6 pontos percentuais nos últimos 12 meses. A outra modalidade é a antecipação de faturas de cartão de crédito. O saldo dessa modalidade cresceu 2,4% no mês e 15,6% em 12 meses. A taxa de juros diminuiu 0,1 ponto percentual no mês e se situou em 12,7% ao ano. A inadimplência ficou estável no mês, né, em 0,1, no nível de 0,1%. A modalidade de maior volume, né, no crédito livre para pessoas jurídicas é o capital de giro. Se olharmos o saldo, né, total tomadas ali as três submodalidades, o saldo cresceu 0,1% no mês e 5,2% nos últimos 12 meses. A gente nota comportamentos bem diferentes entre as operações de curto prazo, cujo saldo cresceu 58,0% em 12 meses, e as de longo prazo, que cresceram 0,8% nesse período. Tá? O mesmo, são 58% em 12 meses, as operações de curto prazo, 0,8% nas operações de longo prazo. Números muito diferentes. O mesmo acontece com as concessões, que aumentaram no mês 74,2% nas operações até 365 dias e caíram 13,8% nas operações com prazo acima de 365 dias. Então, esse é um exemplo, eu acho, forte do que a gente imaginava, que eu comentei há pouco, né, do que a gente imagina ser uma substituição, uma migração, né, dessas operações, sobretudo de capital de giro de longo prazo, para o mercado de capitais, ou seja, para a emissão de títulos e captação de recursos a partir daquele outro instrumento. Então, isso parece explicar por que o capital de giro com prazos mais longos, né, tem um desempenho que parece tão fraco, tão desacelerado nesse momento. Tá? As taxas de juros nas operações de capital de giro de curto prazo caíram 0,3 ponto percentual no mês e 1,9 ponto percentual em 12 meses, situando-se em 26,6%. Nas operações com prazo acima de 365 dias, a taxa média de juros aumentou 0,2 ponto percentual, alcançando 20,7%. E, por fim, a taxa de inadimplência se manteve estável em 2,2% nas operações de curto prazo e subiu 0,2 ponto percentual, alcançando 5,2% nas operações de mais longo prazo, acima de 365 dias. Uma olhada rápida na tabela 8, que tem o crédito direcionado para pessoas jurídicas, né? O saldo total desse segmento cresceu 0,8% no mês, 9,3% em 12 meses. O destaque nesse segmento foram as operações com recursos do BNDES, cujo saldo cresceu 1,2% no mês e 5,8% em 12 meses. Volta um pouco para a tabela 7, né, e vamos falar agora das modalidades para pessoas físicas, inicialmente as operações com recursos livres, que no conjunto cresceram
0,8% por saldo, né, cresceu 0,8% no mês de agosto e 10,7% nos últimos 12 meses. Entre as modalidades, uma das mais importantes é o crédito consignado, cujo total cresceu 0,8% em agosto, com aumentos, né, nas operações consignadas para servidores públicos e de 1,1% nas operações para beneficiários do INSS. São as duas aberturas principais. Nos últimos 12 meses, nós vemos um aumento de 9% no crédito consignado total, no saldo do crédito consignado total. Olhando para as concessões, né, as novas operações aumentaram 1,2% no mês, com maior contribuição em termos absolutos, vinda das operações para servidores públicos, que aumentaram, as concessões subiram 5,9% no mês. Conferir esse dado. Volto, só um pouquinho as concessões. Porque esse dado aparece na tabela 11. É isso mesmo, tá? As concessões de crédito consignado para servidores públicos, crédito consignado para servidores públicos cresceu 5,9% no mês de agosto. Nos últimos 12 meses, a comparação as concessões dos últimos 12 meses em relação às concessões dos 12 meses anteriores, mostraram um aumento aí de 14,2% no consignado total, no conjunto das operações de crédito consignado. A taxa média de juros do crédito consignado ficou em 23,1%, teve uma redução de 0,1 ponto percentual no mês e uma redução de 1,8 ponto percentual em 12 meses. No conjunto dessas modalidades, a taxa de inadimplência permaneceu estável em 2,4%. No restante das operações de crédito pessoal, né, ou seja, aquelas sem consignação em folha de pagamento, crédito pessoal não consignado, o saldo mostrou um aumento de 1,8% no mês e de 17,7% em 12 meses. As concessões diminuíram 0,2% no mês, mas na comparação com agosto do ano passado, mostram um aumento de 21,4%. As taxas de juros dessa modalidade tiveram um recuo de 3,8 pontos percentuais no mês, mas uma elevação de 2,8 pontos percentuais na comparação com agosto do ano passado. A taxa média de juros dessa modalidade em agosto ficou em 95,4%. A inadimplência dessa modalidade diminuiu 0,1 ponto percentual e se situou em 5,9% em agosto. Na modalidade de financiamento para aquisição de veículos, modalidade importante no contexto do crédito brasileiro, o saldo aumentou 1,9% no mês e aumentou 19,1% nos últimos 12 meses. As concessões dessa modalidade diminuíram a 5,3% no mês, mas cresceram 34,2% na comparação com agosto do ano passado. Perdão, assim, as concessões 12 meses até agosto agora, em relação a 12 meses até agosto do ano passado. Os acumulados em 12 meses, aí um aumento de 34,2% nessa modalidade. As taxas de juros aumentaram 0,2 ponto percentual no mês e recuaram 0,5 ponto percentual nos últimos 12 meses. Se situaram em 25,7%, taxa média de juros para aquisição de veículos. A inadimplência permaneceu estável em agosto, em 4,6%. Em relação a agosto do ano passado, uma redução aí de 0,8 ponto percentual. Olhando um pouco para o cartão de crédito, né, o saldo total, né, consideradas todas as submodalidades, o saldo total permaneceu estável no mês. Houve um aumento de 1,0% no saldo do rotativo e de 0,7% no saldo do crédito parcelado, do cartão de crédito parcelado.
No cartão à vista, né, as operações sem juros, né, houve um recuo de 0,3% no saldo. Nos últimos 12 meses, o saldo total das operações no cartão de crédito aumentou 8,5%, com aumento de 23,5% no saldo do cartão parcelado e de 11,7% no saldo do cartão à vista. Cartão rotativo, uma redução do saldo de 19,3%. As taxas de juros do cartão de crédito rotativo recuaram 5,3 pontos percentuais no mês, diminuíram 5,3 pontos percentuais no mês e diminuíram 18,6 pontos percentuais nos últimos 12 meses. Se situaram em 426,9%. A inadimplência do crédito rotativo atingiu 55,3%, com um aumento de 0,5 ponto percentual no mês. Aí agora, na tabela 9, né, o crédito direcionado para pessoas físicas, no total cresceu 1,1% o saldo em agosto, e em relação a agosto do ano anterior, um aumento do saldo de 12,4%. Nesse segmento se destacam sempre os financiamentos imobiliários, que tem um saldo de 1,1 trilhão de reais e que cresceu 1,2% no mês e 12,3% nos últimos 12 meses. Tá? Assim, chegamos ao final quase da nota. Por último, o último dado que eu tenho, os dados se não mexer a tela, mas últimos dados aqui que eu tenho para apresentar são do endividamento e do comprometimento de renda das famílias. O endividamento, né, ambos os indicadores se referem às operações de crédito, né, do sistema financeiro, endividamento com operações de crédito, né, comprometimento de renda com pagamento de prestações de operações de crédito. O endividamento ficou em 47,9% em julho, houve um aumento de 0,2 ponto percentual no mês, mas comparativamente a agosto do ano passado, né, observamos um recuo de 0,2 ponto percentual. Aumentou no mês, mas no ano passado houve uma diminuição. E o comprometimento de renda, né, das famílias ficou em 26,6%, com uma elevação de 0,4 ponto percentual no mês e uma redução de 0,9 ponto percentual em relação a 12 meses atrás, agosto do ano passado. E com isso eu termino aqui a apresentação que eu tinha a fazer a vocês, né? Passo a palavra para a Carla e a gente pode abrir para as perguntas, se vocês tiverem. Carla, por favor. Obrigada, Renato. A gente já tem uma pergunta aqui da Natália Garcia. Oi, Natália, boa tarde. Tudo Natália? bem? Vocês me ouvem? Agora sim. Bom, eu queria um assunto, né, que está sendo falado bastante no momento, não é sobre crédito, mas não entra exatamente nas estatísticas. São duas coisas. Uma, o Banco Central divulgou uma nota técnica relacionada ao mercado de apostas esportivas, né, as bets, e aí eu queria saber, né, imagino que o Departamento de Estatísticas esteja envolvido na concepção dessa nota técnica, eu queria saber um pouco mais de detalhes sobre a metodologia, e também se você pudesse fazer uma análise sobre o impacto desse mercado, né, o presidente Roberto Johnson Neto vem falando na questão da inadimplência, se você já tem alguma projeção, alguma estimativa, enfim, um comentário seu sobre esse assunto, por gentileza. Natália, primeiro, obrigado pelas perguntas, mas lamento, nos dois casos, eu não terei muito a acrescentar. A estatística não foi feita no nosso departamento, né? Eu vi até uma matéria, salvo engano, no Globo, em que diz que foi o departamento de estatística que produziu esse trabalho, essa nota técnica, mas na verdade não foi. Ele veio de uma outra área aqui do banco, que acompanha acompanha os dados das transferências pelo Pix, por cartão de crédito e outros instrumentos, né? E eles, a partir da base de dados que eles utilizam, que eles mantêm,
eles puderam fazer essa análise que resultou nessa nota. Sinceramente, não é do nosso departamento. O presidente comentou ontem sobre o risco, né, que pode advir aí da situação que foi verificada, o risco de inadimplência. Não tenho muito a acrescentar. Perdão, qual a segunda parte da sua pergunta, Natália? Você perguntou talvez se a gente tem dados adicionais. Natália, você levanta a mão aqui de novo, que aí eu libero o seu microfone para repetir a pergunta, por favor. Natália? Acho que agora foi, né? Sim, sim. Esse sistema é meio complicado. Não era mais uma projeção, né, em relação à inadimplência mesmo. Se você já tem alguma coisa Não, quanto a isso. de fato não, e na verdade o Departamento de Estatísticas não faz projeções, né? As projeções que você encontra, seja de inadimplência que você mencionou, de balanço de pagamentos, outras, elas são do Departamento Econômico, departamento mais ou menos irmão ao nosso aqui, mas não é do nosso departamento. Tá? Infelizmente não tem a gente não fez isso, não tem esse estudo, essa análise que você está interessado. Mas agradeço a pergunta de qualquer forma. Acho que não temos mais perguntas, Renato. Quer acrescentar alguma coisa? Não. Bom, desejar um bom fim de semana a todos, agradecer a participação e segunda-feira pela manhã temos uma nota de imprensa sobre estatísticas fiscais. Então a gente se encontra novamente. Até segunda, bom fim de semana a todos. Bom fim de semana a todos. Boa tarde. Boa tarde.